Opa, opa, meus caros, como é que estamos? Sejam bem-vindos à nossa live hoje para falar da administração pública, né? Na live anterior do dia 10, ao vivo, nós falamos sobre a administração privada e a gente debateu um pouco dos elementos mais importantes através da resolução de algumas questões. E agora vamos fazer a mesma coisa. Como a aula que nós tivemos para o concurso do TRE foi há muito tempo atrás relativo a esse ponto, e agora já estamos numa fase um pouco mais próxima da realização do concurso. Então, o que a gente faz? A gente faz uma revisãozinha juntos, eu vou fortalecer os pontos centrais com vocês e vamos malhar lá nas questões, certo? Lembrando que quem tiver dúvidas, dores ou queixas, é só me procurar lá no Instagram que eu vou resolver e te atender. É só você pegar aqui, ó. Olha, meu endereço do Instagram é esse aí. Instagram, né? @prof_rbaldati. Joia? Muito bem, senhores. Então, sem perder tempo, bora lá. Quando a gente fala, então, da administração pública, temos que ver agora as características distintas em relação àquelas que vemos na administração privada. Aqui na administração pública, senhores, ela possui uma composição diferente. A composição da administração pública, como nós já havíamos visto nas aulas anteriores, é a seguinte: a administração pública ela é composta por órgãos, e vamos lembrar o que são órgãos? Órgãos são núcleos de competências criado e extinto exclusivamente por lei e sem personalidade, sem personalidade jurídica, né? Aquela história de que o órgão não é alguém, o órgão é um pedaço de alguém, né? A administração pública é composta por órgãos, tal como os ministérios, secretarias, né? Tribunais são órgãos, né? Cuidado você aí que vai por TRE, tribunais são órgãos, certo? Então, órgãos e pessoas jurídicas. Vou colocar autônomas que é melhor, vai. Autônomas, como é o caso das autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. E esta administração ela é dividida em dois setores, dois segmentos. Então nós temos, de um lado, a administração pública, chamada de administração pública direta. A administração pública direta é o conjunto de órgãos. Então, quando nós tivermos apenas um conjunto de órgãos, estaremos falando da administração pública direta. E quando a gente falar do conjunto de pessoas jurídicas autônomas, estaremos falando da administração pública indireta. E aí você vai colocar os mais importantes exemplos, né? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Joia? Então, revisão com pontos centrais, daqui a pouco, questões. O que existe e o que não existe? Olha lá. Existe hierarquia na administração pública? Existe entre os órgãos, certo? Então existe hierarquia apenas na administração direta. Existe vinculação
Existe, eu vou explicar um pouco melhor. Existe vinculação entre as pessoas jurídicas da administração indireta e os ministérios. Isso daqui tem nome, né? Isso aqui se chama regra da vinculação, né, ministerial ou supervisão ministerial. E esse aqui, gente, eu vou te dar um rapidíssimo chablau para você anotar aí. Quando a gente fala então dessa chamada supervisão ministerial, ficou claro que não é hierarquia, é vinculação. Professor, me ajuda aí, vai. Dá diferença entre hierarquia e vinculação? Te dou agora. Então presta atenção. Quando a gente fala que existe hierarquia, é a mesma coisa que eu falar do patrão com o seu empregado. Existe hierarquia. O patrão tem o poder de vigiar e fiscalizar o que o empregado está fazendo? Tem. E ele pode, inclusive, diretamente desfazer ou mandar parar de fazer alguma coisa. Certo? Ele tem esse poder que é hierárquico, o poder de controlar e rever os atos do seu subordinado. Também, meus amigos, quando a gente tem hierarquia, significa que o superior tem o poder de dar ordens sobre o subordinado. Então, quando a gente fala que existe hierarquia, o que nós estamos falando de maneira bem, né, enxuta, é que entre os órgãos, nós vamos ter órgãos que são superiores e órgãos que são subalternos. E os superiores têm o poder de dar ordens sobre o subordinado e o poder de controlar e rever espontaneamente os atos e as decisões dos subordinados. Então, hierarquia, que são principalmente estas duas características, existe somente entre os órgãos. Ou seja, é uma característica própria da administração direta. Agora, e uma autarquia, uma fundação pública, uma empresa estatal, elas não estão sujeitas à hierarquia. Então, elas não estão sujeitas a ordens, né, políticas, por exemplo, e ninguém tem o poder de controlar e rever espontaneamente os atos e as decisões. Ninguém. São autônomas. Autarquias são autônomas. Fundações públicas são autônomas. Porém, gente, alguém tem que verificar se estas fundações e se essas autarquias estão cumprindo seus deveres legais e constitucionais. E quem fiscaliza isso? Os ministérios. Então, por exemplo, o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, é uma autarquia previdenciária. Ela está subordinada ao Ministério da Previdência. O ministro da Previdência dá ordens no INSS? Não. Se o diretor executivo do INSS baixar uma norma, o ministro da Previdência pode ir lá e revogar espontaneamente? Não. Agora, quem é que vai ficar de zóio para ver se o INSS está sendo eficiente, eficaz, se ele está atendendo suas missões constitucionais, para inclusive poder dar uns esporros ali, dar umas, né? Falar, tem que melhorar isso aí, assim não está legal. Quem tem o poder de fazer isso? O Ministério da Previdência. Então, olha só, quando a gente fala de órgãos, tipo, por exemplo, o tribunal. No tribunal nós temos o presidente do tribunal. E nós temos os órgãos internos de um tribunal. As varas, as secretarias, né? Os setores de serviços. O presidente do tribunal dá ordem direta nessa galera. E se alguém desse pessoal interno do tribunal
soltar uma norma, uma regra, um despacho, alguma coisa, e o presidente não concordar, ele revoga. Agora, entre o INSS e o Ministério da Previdência, não tem hierarquia, tem mera vinculação, que é apenas uma fiscalização finalística que o Ministério faz para saber se a entidade da administração indireta está respeitando, está cumprindo tudo aquilo que tanto a Constituição como as leis exigem e impõem para essa autarquia. Captou? Diferente então, né? Vinculação não se confunde com subordinação, e a gente chama isso de supervisão ministerial. Joia! Patrimônio, gente. Então, os bens dessa galera. Vamos ver? Quando a gente falar, então, os bens de órgãos da administração direta, de autarquias de todos os tipos, e das fundações públicas, vamos dizer que todos estes são bens públicos. E quando o bem é público, gente, o que acontece? Aí agora eu te explico e você anota. Coloca aí. Quando o bem é público, em primeiro lugar, ele não pode ser penhorado. Ele é impenhorável. Segunda coisa de bem público, senhores, ninguém pode adquiri-los por uso capião. Então são impenhoráveis e não podem ser adquiridos por uso capião. E também não podem ser dados como garantias para empréstimos, dívidas, nada disso. E mais ainda, se o bem é público, para que ele possa ser utilizado, a gente precisa instituir sobre ele uma regra que vai definir os critérios de utilização. Esta regra se chama afetação administrativa. Então, se o bem é público, todas essas regrinhas. Beleza? Agora, e quando o bem é privado, meus caros? Olha lá. Então, quem tem bens privados e qual é a característica chave, né, dos bens privados? Olha lá. Quem vai ter bens privados são as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, os bens das estatais, digamos assim, né, vamos chamar todas elas de estatais, os bens das estatais, em regra, estão sujeitos à penhora, estão sujeitos à prescrição aquisitiva, que é um jeito mais difícil de falar, uso capião, certo? Estão sujeitos ao uso capião. Em tese, podem ser dados em garantia para dívidas, para empréstimos, para financiamentos. Beleza? Voltando agora para a atuação da administração pública. Nós temos uma coisa que a gente chama de atuação ou missão ou função típica. Qual é a atuação, missão ou função típica, senhores? A atuação, missão ou função típica da administração pública ou da entidade de administração pública é justamente atender, cumprir, proteger e desenvolver a sociedade e os interesses públicos e coletivos. Então, a atuação típica ou preponderante da administração pública é fazer isso, certo? Então, o objetivo, o papel central da administração pública é atender, cumprir, proteger e desenvolver
a sociedade e os interesses públicos e coletivos. Agora, de forma atípica, ou seja, de forma excepcional, entidades da administração pública poderão explorar atividades econômicas de mercado. E quem pode explorar são apenas as empresas públicas, e sociedades de economia mista. Para empresas públicas, Caixa Econômica Federal, né? Um exemplo bom. Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil, Petrobras, certo? Então, a missão típica, também chamada de função preponderante, é agir para atender, cumprir, proteger e desenvolver a sociedade e os interesses públicos e coletivos. E de maneira totalmente atípica, poderão, né, explorar, algumas entidades da administração pública poderão explorar atividades econômicas, e estas são apenas as empresas públicas e sociedades de economia mista. Tá? Somente elas, tá bom? O objeto ou finalidade da administração pública é basicamente prestar serviços públicos, e aí aqui eu vou falando daqui e você vai anotando daí, gente. Serviços públicos são aqueles serviços que são criados e regidos por lei, sem natureza econômica e sem fins lucrativos. E estes serviços, meus caros, chamados de serviços públicos, são sempre decorrentes e regidos por prevê a lei. E, em função disso, a iniciativa para prestá-los é de apenas o Estado. Então, somente o Estado é que pode prestar e explorar esses serviços públicos. Belezura? Joia. Agora, quando a gente falar, né, da assistência social, somente a administração vai poder atender, prestar, né, assistência social, que é o atendimento geral das necessidades, né, assistenciais da coletividade, previdência, né, acidente do trabalho, entre muitas outras atividades. Então, essa é própria, né, da administração pública. Somente ela tem esta finalidade. Ah, professor, mas e os fundos de previdência complementar? Eles não têm essa missão. Os fundos de previdência complementar estão aí, inclusive, explorando atividades de finalidades lucrativas, às vezes, né? Quer dizer, eles fazem aplicações financeiras para tentar aumentar o seu saldo, aumentar os seus, né, seus valores e tudo mais. Então, a gente não vai colocar entidades da previdência, de previdência complementar, como se fosse assistente social. Não é. Agora, a terceira é a mais importante. Presta atenção. Quando a gente fala de atuação política, esta é 100% privativa da administração pública direta. E essa administração pública direta, senhores, é que vai editar e implementar os tais dos
planos políticos, as tais das políticas públicas. E o que são esses planos políticos? O que são essas políticas públicas? São aquelas hipóteses ou situações nas quais um grupo específico de particulares explica, explicita, provoca a administração pública através do governo para mostrar que há um grande problema relevante e presente. Nesse caso, senhores, o governo vai puxar a análise desse problema para a sua atividade, aquilo que a gente chama de formação da agenda. E aí, na sequência, o governo vai fazer um planejamento completo, vai alocar recursos, vai alocar materiais, vai direcionar agentes públicos e vai agir ou sozinho ou com a participação da iniciativa privada, justamente para solucionar esses problemas, né? Trazer a solução que a administração está pedindo. Joinha? E se nós formos agora para o campo do regime jurídico, nós vamos perceber que a administração pública, em regra ou como regra geral, está sujeita ao chamado regime público. E quando a gente fala que ela está sujeita ao regime público, estamos dizendo que ela deverá cumprir e atender tudo aquilo que prévia lei mandar e determinar e irá sempre, então, precisar de uma prévia lei autorizadora, estará obrigada a cumprir a lei e não é dotada de autonomia da vontade. Quer dizer que a administração pública, como regra geral, não pode fazer ou deixar de fazer as coisas por iniciativa própria, por vontade própria. Ela está sempre vinculada ao estrito cumprimento do que a lei determina. Joia? Agora, quando a gente fala do regime privado, senhores, alguém na estrutura da administração é de regime privado? Quem na administração é de regime público? Vamos ver? Então, de regime público são todos os órgãos, sempre e obrigatoriamente, todas as autarquias de todos os tipos, sempre e obrigatoriamente, e excepcionalmente as fundações públicas serão sujeitas ao regime público. Na estrutura da administração, nós poderemos ter alguns entes sujeitos ao regime privado. No regime privado da estrutura administrativa, poderão estar empresas públicas, certo? Sempre, né? Sociedades de economia mista e, em regra, as fundações públicas serão sujeitas ao regime privado. Joia? No campo da responsabilidade civil, senhores, nós temos como característica que a administração pública está sujeita às regras do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que impõe a tal da responsabilidade do tipo objetiva. Se você não lembra, anota aí. Falar que a responsabilidade é do tipo objetiva significa dizer, gente, que uma vítima de um dano não precisa provar a culpa nem do Estado, nem do agente público. A vítima vai provar apenas, gente,
o dano sofrido e o nexo de causalidade. Mas a culpa, ela não precisa provar. E aí, quando nós temos esse tipo de responsabilidade chamada de objetiva, significará dizer que aquela entidade da administração pública, aquela autarquia, aquela fundação, ou a própria pessoa política, né, como é o caso do Estado, da União, dos municípios, eles só poderão se defender, gente, através de certas e específicas formas permitidas por lei. Certo? E essas formas são, se ela puder provar que o dano decorreu de culpa exclusiva da vítima, ou que o dano decorreu de caso fortuito ou força maior, ou que o dano decorreu de um fato atribuído exclusivamente a terceiro, ou ainda que o dano decorreu em virtude de uma coisa que a gente chama de fato do príncipe, certo? Então, quando nós tivermos essa chamada responsabilidade do tipo objetiva, as únicas formas de defesa que são permitidas ao Estado são essas. Quando a gente falar da chamada responsabilidade integral, nesse caso estaremos nos referindo a quem e ao que, senhores? A gente vai falar que a responsabilidade é do tipo integral quando o dano ocorrer por acidente radioativo ou nuclear, ou ainda ato de terrorismo contra a chamada aviação civil. Joia? Então, nesse caso, é chamado de responsabilidade do tipo integral. E falar em responsabilidade integral, senhores, quer dizer que a vítima não precisa nem provar o nexo causal. Basta ela provar o dano que ela sofreu, sendo um dano de um desses dois tipos, né? Ou um dano radioativo nuclear ou um dano decorrente de ato de terrorismo contra a aviação civil. Joia? Então aqui nós temos esta regrinha no tocante à responsabilidade civil. Fora isso, senhores, é uma característica que está sempre presente na administração. Ela tem o dever de licitar suas compras, contratações de serviços, obras e suas alienações. Ela precisa, ela está obrigada a fazer as licitações sempre, tá? Ela está obrigada a fazer o concurso para poder contratar seus agentes em geral, salvo os dirigentes, que os dirigentes, em regra, são nomeados de maneira comissionada. Peraí que eu, sem querer, pulei tudo aqui. Volta, texto. Aqui, ó. E ela está sempre obrigada a prestar contas aos tribunais de contas e ao poder legislativo. Ah, entendi. Fora isso, gente, a administração pública também está sujeita a certas limitações constitucionais. A administração pública está obrigada a agir sempre através de orçamento público, e ele que vai limitar os gastos, os pagamentos, né, as compras e tudo mais que a administração pretender fazer utilizando recursos financeiros. E também existe uma outra limitação, que é a limitação relativa à acumulação de cargos e funções e a remuneração também, que deve ser dentro do teto do funcionalismo.
Então, quando a gente falar da acumulação de cargos, você precisa lembrar que na administração pública é proibido acumular mais de 2 cargos em empregos ou funções remuneradas, salvo 2 na área da saúde, ou 2 de professor, ou uma técnica e uma de professor. E só pode ser remunerado até o limite do teto do funcionalismo. Professor, tem alguém que pode receber mais do que o teto na administração pública? Tem, né, gente? Tem. Quem trabalhar em estatais, né, empresas públicas e sociedades de economia mista, que sejam chamadas de economicamente independentes, que são aquelas que sobrevivem exclusivamente das receitas que elas mesmas conseguem gerar com suas atividades. É o caso da Petrobras, né? A Petrobras precisa receber dinheiro do governo para funcionar no seu dia a dia? Não, ela não precisa. Ela vive só dos lucros que ela mesma consegue gerar. Então, por conta disso, ela é economicamente independente. E quando a estatal for economicamente independente, ela não está sujeita ao teto de remuneração do funcionalismo. Ela pode remunerar livremente, joia? E para revisar ainda, para finalizar aqui, meus amigos, a administração pública, ela goza de certos poderes que não são possíveis, né, na chamada administração privada. Então, a administração pública tem como poderes o chamado poder hierárquico, que nós já vimos, que é o poder, né, de dar ordens, controlar, rever o subordinado. O chamado poder disciplinar, que é o poder de aplicar sanções e punições de forma direta. O poder normativo, que é o poder de editar atos com natureza de norma, que deverão, portanto, serem cumpridos obrigatoriamente. E o famosíssimo poder de polícia, que é, sem sombra de dúvidas, o mais importante. Somente a administração pública é dotada de poder de polícia, que é o poder de condicionar e até reduzir o exercício de liberdades individuais pelos particulares, quando for necessário, para garantir a supremacia do interesse público sobre o privado. Beleza? Então, essas daí são as chamadas, né, os principais poderes. Fora isso, tem poder de autotutela, que é o poder de controlar e rever os próprios atos de maneira espontânea. Também tem o poder de autoexecutoriedade, que é o poder de cumprir, dar executoriedade, né, tornar concreto os atos e as decisões, independente de precisar de prévia autorização do Poder Judiciário. O poder de imperatividade, que é o poder de agir de maneira unilateral. Então, como regra, a administração pública não depende e não precisa da a concordância dos particulares para poder condicionar ou reduzir os seus direitos. A administração pública pode agir de maneira direta nesse sentido, não precisa depender de nada nem de ninguém. Então, age de maneira unilateral ou imperativa. E, por fim, a regrinha da discricionariedade, que significa que só a administração pública vai ter o poder de determinar, decidir e analisar a chamada oportunidade e a conveniência para a determinação de certos atos e decisões que a gente chama de atos e decisões do tipo discricionários. Joia? E com isso, então, meus amigos, de uma maneira bem objetiva e bem enxutinha, a gente retomou as principais características que tem na administração pública e que são próprias dela. Nós não temos estas características na chamada administração privada.
E por conta disso, as provas e os concursos gostam de explorar esse tema. Então vamos agora consolidar os nossos conhecimentos, trabalhando algumas questões. Vamos lá? O problema é que eu não consigo aumentar a letra, não sei se todos vocês vão conseguir ler, né? Mas de qualquer forma, eu vou ler em voz alta para a gente trabalhar o tema e o assunto, desde que eu não pule todas de uma vez, como eu acabei de fazer. Vamos lá? Então, por que terceira? Vamos mostrar para a primeira, né? Pessoa, vai com calma aí. Beleza, tá aqui, ó. Embora possuam semelhanças, é evidente que a administração privada e a administração pública contêm diversas distinções entre si, a começar pelas regras que regem cada uma delas, ou seja, o tal do regime jurídico. O regime jurídico da administração pública é, em regra, público, né? Ou seja, não tem autonomia da vontade, está obrigado a fazer tudo que a lei manda e determina, e está obrigada a sempre agir rigorosamente conforme a lei. Tá? Então, olha lá, tendo essas diferenças, calma, tendo essa diferença em consideração, analise as características a seguir. Então, ele quer que a gente agora analise as frasezinhas. Primeira delas, possibilidade de realizar aquilo que não é proibido por lei. Não! Isso daí é característica da administração privada. Por quê? Porque a administração privada, gente, como foi visto na live do dia 10 de ontem, né? Nós vimos que a administração privada, ela vai agir de forma privada, o que quer dizer que ela não depende de prévia lei para ter que fazer as coisas. Logo, ela vai poder fazer tudo, salvo que a lei proíba. Enquanto que a administração pública não. A administração pública, sujeita ao regime público, ela está obrigada a fazer o que a lei permite e, portanto, ela sempre depende de uma prévia lei. A administração pública não pode fazer qualquer coisa salvo o que é proibido por lei. Isso é característica da administração privada. Frase 2. Visa primordialmente o lucro financeiro. Senhores, a administração pública só vai explorar atividades com finalidade de lucro de maneira excepcional através das empresas públicas e das sociedades de economia mista, né, que nós vimos. Então, nesses dois casos, nós temos a exceção. Quando a gente coloca aqui, ó, visa primordialmente, quer dizer, é a regra, né? É o objetivo. Então, frase 1 e frase 2 são próprias da administração privada, beleza? Frase 3. A descontinuidade de liderança dificulta ações e planejamentos de longo prazo. O que é isso, gente? Seguinte, nas empresas privadas, diretores, supervisores e gerentes têm carteira de trabalho assinada, né? Eles costumam ficar lá por muitos e muitos anos, às vezes décadas, às vezes até se aposentam lá, né? Porém, diretores e supervisores na administração pública são, em regra, comissionados de livre nomeação e livre destituição. Então, quando troca o governador de um estado, ele troca todos os diretores presidentes das autarquias estaduais. Ele troca todos os supervisores dos órgãos da administração direta estadual. E por conta disso, a gente passa a ter uma certa rotatividade nos cargos e nos postos de liderança. E isso, de fato, atrapalha o cumprimento de planejamentos de longo prazo, né? Porque você trocou o cara no meio do projeto. Então, como é que você vai fazer uma coisa de longo prazo, né? Então, agora aqui, ó, assinale a opção que apresenta apenas características típicas da administração pública. Então, por mais que você tenha empresas públicas e sociedades de economia mista que podem explorar atividades econômicas, isso não é
uma forma de atuação típica, né? Típica mesmo, é só o problema da chamada descontinuidade nos cargos de controle, liderança e direção. Ah, captei, professor. Olha lá, vamos ver mais um. Há de haver, né? Assentada doutrina, estou brincando, né? Assim que fala, né? Assentada doutrina que investiga os pontos de convergência e divergência, ou seja, os pontos de semelhança e de distinção entre a administração privada e a administração pública, que considera que, vamos ver? Letra A. O poder público deve ser econômico, eficiente e eficaz. Verdade. Ainda que incapaz de demonstrar, não. O poder público tem que ser econômico, tem que ser eficiente, tem que ser eficaz e tem que demonstrar, porque a publicidade e a transparência, gente, são fundamentalmente obrigatórias na administração. Então, letra A não é. Letra B. O poder público, além de econômico, eficiente e eficaz, deve ter capacidade de demonstrar. Isso! Letra B está perfeita, né? É exatamente isso. Vamos ver se as outras estão de fato erradas. Letra C. Não há diferença entre a administração de entidades privadas e públicas? Tá louco, meu? Claro que tem, são muitas. Letra D. Não há similaridade entre a administração privada e pública? Claro que tem similaridade também. As duas atuam por planejamentos, as duas têm plano de carreira, né? Entre muitas outras semelhanças. Então, letra D está errado. Letra E. O poder público não deve demonstrar suas decisões. Tá louco? O poder público está obrigado a sempre demonstrar pelo princípio da publicidade e da transparência. Então, de fato, nossa alternativa mesmo ficou sendo a letra B. Sussa! Vamos lá! Contratos administrativos e contratos privados da administração pública diferenciam-se, pois. Pergunta boa, hein? Gente, qual a diferença básica entre contrato administrativo e contrato privado? O contrato administrativo é aquele contrato chamado de contrato público. Então, ele é regido por lei e no contrato público nós vamos ter algumas regras próprias dele, tal como o equilíbrio econômico e financeiro. Nós vamos ter as chamadas cláusulas exorbitantes, que conferem para a administração maiores prerrogativas naquela relação contratual, né? Maiores poderes naquela relação contratual. Contratos administrativos estão vinculados à existência de saldo orçamentário para pagá-los. Se acabar o saldo, o contrato é encerrado imediatamente. Então são muitas as diferenças. Vamos ver então aqui? Letra A. Contratos administrativos somente se formalizam por meio de licitação pública, enquanto contratos privados da administração pública não. Isso está errado, tá, gente? Porque tanto os contratos públicos que a administração firma, como também os contratos privados, serão precedidos de licitação. Querem um exemplo? Quando, por exemplo, gente, o TRE for comprar papel higiênico para os banheiros do tribunal. Isso é um interesse público da coletividade ou é um interesse privado do próprio tribunal? É um interesse privado do próprio tribunal. Porém, essa compra é precedida de licitação. Então não é porque houve prévia licitação que o contrato deverá ser necessariamente público, né? A licitação é obrigatória tanto para firmar contratos públicos, como também para a administração firmar contratos privados. Então, letra A não é. Letra B. Contratos administrativos observam o regime de direito público. Isso mesmo. Foi o que nós falamos, né? Regras públicas. Enquanto contratos privados da administração pública, o regime de direito privado. Pronto. É isso aqui. Então, o que distingue um contrato do outro é o regime jurídico, né, que são as normas que regem, e o objetivo que eles visam atender. O contrato público é voltado para atender interesses públicos, enquanto que o contrato privado é voltado para atender interesses privados. Então, essa aqui já é a nossa resposta.
tá? Vamos ver se as demais de fato estão erradas. Olha lá. Contratos privados da administração pública somente se formalizam por meio de licitação pública, enquanto que os contratos administrativos, não, está errado, todos eles, como regra, são sujeitos à prévia licitação. Letra D. Contratos administrativos observam o regime de direito privado. Não, é exatamente o contrário. Contratos administrativos observam o regime de direito público. E letra E. Em contratos administrativos, o consumidor e a administração. Em contratos administrativos, o consumidor é a administração, enquanto que nos contratos privados da administração pública, o consumidor é o particular? Não, né, gente? A administração pública, na condição de consumidora, pode eventualmente até vir a ser reconhecida, mas isso é uma característica que distingue os dois tipos de contratos nas diferenças entre a administração pública e a administração privada. Joia? Última questãozinha aqui, meus amigos. Embora a ciência da administração se funde em conhecimentos comuns, é necessário conceber diferenças entre a administração pública e a administração privada. Por exemplo, letra A. Na administração pública não se exige desempenho dos funcionários. Na pública não? Você está louco? Claro que se exige, gente. Era só o que me faltava. Letra B. Na administração pública tem como objetivo o bem-estar do governo? Não. O bem-estar da coletividade. Então também está errado a letra B. Letra C. A administração pública é financiada principalmente pela receita operacional, enquanto a administração privada é financiada principalmente pela receita tributária? Não, exatamente o contrário, né? Então sobrou a letra D ou a letra E. Ou uma das duas, vamos ter que recorrer na questão. Olha lá, a administração pública somente pode admitir pessoal por concurso público, vedada a investidura exclusivamente em comissão. Errado! Chefes, dirigentes, presidentes de entidades são comissionados. Então sobrou a letra E. A administração pública opera sobre a regra geral da publicidade, enquanto a administração privada opera sobre regra geral do segredo do negócio. Exatamente, né? Enquanto que a administração pública tem que ficar o tempo todo dizendo tudo que ela está fazendo, com quem, quais os valores, prazos, que contratos que ela andou assinando e tudo mais. Quando a gente falar de administração privada, ela não vai ter esse dever. A administração privada, ela vai preservar, digamos assim, o sigilo, o segredo, né, do seu negócio. Porque senão ela está frita, né? Se ela ficar aí divulgando tudo, imagina, por exemplo, a Coca-Cola, né? Divulgando tudo. Eu vou te falar como é que é a receita do xarope de Coca-Cola, que é um dos maiores mistérios da humanidade, né? Vou te dizer o maior segredo industrial de todos os tempos. Não é assim. Então as empresas privadas, gente, elas têm essa característica de serem necessariamente voltadas para o sigilo em virtude do seu negócio, né? Elas não ficam por aí de bobeira, elas ficam por aí, né, nessa necessidade de manter o sigilo para exercer suas atividades e obter lucro, beleza? Então, meus caros, tivemos uma aula ontem, dia 10, no qual a gente traçou os principais pontos da administração privada e resolvemos questões. Hoje, fizemos a revisãozinha objetiva da administração pública e resolvemos questões. Por que eu estou enfatizando tanto isso? Eu e a própria coordenação pedagógica do QC, né, pediu para eu fazer esta aula novamente. Em virtude da brutal relevância destas informações que devem estar frescas na sua cabeça, e agora a gente fez, inclusive, enfrentando questões, fazendo as nossas análises em cima de problemas concretos de concursos, que poderão muito bem aparecer na prova de vocês. Então eu vou sugerir que agora que você já teve as duas aulas, você vá na nossa plataforma, coloca lá, tema, quer dizer, matéria, né? Administração pública,
assunto, sabe em cima que tem aquela lupinha? Escreve lá, tá? Convergências e divergências na administração pública e administração privada. Dá um enter, vai aparecer ali uns 200 exercícios. Faça todos que você encontrar de 2022 para cá, tá? Vamos sobrar ali uns 100 e poucos. Faça todos e você vai ver quantas e quantas vezes eles repetem as mesmas perguntas. Por que eu estou pedindo para vocês fazerem esse trabalho insano? Porque se você fizer isso, é certeza que vai ter pergunta disso na sua prova, tá? Do TRE. Certeza. E se você fizer isso, que eu estou te explicando agora, você já vai ter resolvido, porque as perguntas se repetem. Não tem como a banca ser tão criativa assim e bolar uma pergunta que envolva um tema que nunca foi perguntado. Então você vai para a prova já sabendo como que deve ser respondido aquele trem. Beleza? Faz sentido, né? É uma boa estratégia. Tá bom? Então, meus caros, obrigado pela atenção. Beijão a todos que participaram aqui com a gente e nos vemos na nossa próxima live semana que vem. Valeu!